Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que tenham tido uma semana feliz. E agora estamos mais uma vez juntos para fazer o Evangelho da Casa da Caridade Nosso Daniel. Eu sou Fernanda Lins e estou muito feliz por compartilhar esse momento com vocês. Para o nosso Evangelho de hoje, eu trouxe uma leitura inicial de Emmanuel, mas antes da gente começar o estudo, eu já peço para que todos, então, reservem a sua aguinha, para que a gente possa, ao longo do Evangelho, receber todas as bênçãos da espiritualidade amiga, com aquele amparo que a gente precisa nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, que sejamos todos abençoados e que Jesus permaneça em nossos lares. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai de amor, nosso Pai de bondade, pedindo a Ele proteção, amparo e sabedoria, para que possamos seguir diante das tempestades, mas também das alegrias da vida. Que Jesus esteja em nossos lares, abençoando nossas famílias, e que a espiritualidade possa nos guiar nesse caminho da evolução espiritual. Que os amigos da Casa da Caridade Nosso Daniel estejam ao nosso lado, nos inspirando e intuindo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então o texto de Emmanuel que eu trouxe para a gente refletir hoje, ele se chama Mais Deus. E ele começa assim. Se alguém nos perguntasse pelo material de que mais necessitamos para cooperar com os homens, nossos irmãos no plano físico, na construção da era de paz e amor que todos aguardamos, não hesitaríamos em responder que precisamos em qualquer parte da Terra de mais amor para reaquecimento da vida, de mais trabalho do que de ideias novas, de mais entendimento do que de observação, de mais cooperação do que de críticas, de mais coragem para servir do que de inclinação para censurar, de mais esforço no bem do que de promessas, de mais perdão que de conselhos, de mais simplicidade do que de apelações, de mais vozes que abençoem e fortaleçam as criaturas na prática do bem do que de exortações ao aperfeiçoamento espiritual imediato baseadas na aspereza de trato, de mais atividade do que de advertências, de mais dedicação ao próximo do que de reprovações, de mais desprendimento da posse do que de suposta segurança acobertando a sovinice, de mais caridade do que de ciência. É indispensável salientar, sobretudo, que todos nós, os espíritos em evolução, ainda vinculados à Terra, precisamos de menos mundo e mais Deus. Então, vocês veem, essa lição é muito simples, né, que Emmanuel nos traz, mas de uma grandiosidade nos seus ensinamentos. Então, ele sempre vem com essa mensagem amorosa, né, que é bem característica de Emmanuel, mas ele vai aos poucos nos desconstruindo por dentro, e aí para que a gente possa se reconstruir através da verdadeira caridade. E às vezes a gente se questiona muito, assim, por que a espiritualidade não está agindo diante de nós? Por que não está acalmando os nossos medos? Por que não está abrindo caminhos, né? E aí, se a gente pudesse ver o esforço desses nossos amigos espirituais do outro lado, tentando nos ajudar, acho que o nosso discurso mudaria um pouquinho. Então, a gente mudaria a pergunta, né? A gente passaria a perguntar o que nós não estamos fazendo que dificulta, então, essa conexão com os nossos amigos do alto, né? O que falta a gente limpar por dentro para que eles possam entrar. Então, é muito mais um exercício do que nos falta, do que a gente precisa melhorar em nós para que essa conexão se faça presente. E aí, Emmanuel vai falando uma série de exemplos, né, do que a gente precisa fortalecer em nós. Fortalecer o nosso lado bom, o nosso lado humano, para que o mal, a preguiça, o orgulho, o egoísmo e o julgamento se ofusquem, né? Porque a gente ainda traz muitos desses sentimentos, dessas dificuldades que nós temos, fragilidades mesmo de espírito em nós. E aí Emmanuel finaliza dizendo, precisamos de menos mundo e mais Deus. E aí eu vou contar, quando eu estava vindo aqui para a Casa da Caridade, vocês vão achar que é brincadeira, e não é. Um caminhão parou na minha frente e tinha uma frase nesse caminhão.
e dizia assim: que falte tudo menos Deus. E aí depois esse caminhão saiu da minha frente e apareceu outro que estava escrito assim: só Jesus salva. E aí eu fiquei pensando, nossa, os 2 caminhões resumiram a nossa lição de hoje. Então hoje a gente vai falar exatamente disso, né? Que falte tudo na nossa vida, menos Deus, porque aí Ele nos dá sustento para trabalhar essas ausências. E Jesus, Ele nos mostra o caminho para que a gente fique cada vez mais conectado com Deus. Então, hoje a gente vai refletir sobre essa presença real de Deus na nossa vida, né? E essa reflexão, ela nos desafia a pensar onde que nós temos realmente buscado, então, o nosso Pai, né? Como que nós temos nos relacionado com Deus e o que realmente significa a gente sentir a presença desse Pai amoroso na nossa vida, né? Então, em meio às nossas dores, em meio às nossas dificuldades, será que a gente tem conseguido encontrar Deus? E será que a gente tem buscado Deus no lugar certo? Então, muitas vezes, a gente acaba buscando Deus em alguns lugares, em algumas situações, onde Ele realmente não está, né? Ele não está porque a gente não está preparado para enxergar. Muitas vezes a gente associa a presença de Deus a um ritual, a um templo, né? Um templo luxuoso, aos sinais extraordinários. A gente precisa muitas vezes de sinais para acreditar que esse Pai está presente. E aí a gente se esquece onde realmente encontrar Deus, que é encontrar Deus na simplicidade, na intimidade e na sinceridade dos nossos atos, das nossas intenções, dos nossos pensamentos e das nossas palavras. E são justamente nos pequenos gestos, esses locais onde a gente mais encontra Deus, os nossos pequenos gestos de amor, nossos pequenos gestos de solidariedade para aqueles que passam pelo nosso caminho, né? Que atravessam o nosso caminho, que nos procuram, que nos buscam. E se a gente tiver esse olhar carinhoso em atenção ao próximo, ali a gente vai encontrar Deus. Então, para as pessoas que estão passando dificuldade nesse momento, essa reflexão é importante, né? Porque quando a gente está sofrendo, geralmente a gente busca respostas em locais externos, né? A gente espera algo visível que nos dê uma prova de que Deus está ali presente, a gente espera um alívio imediato, mas aí vem Jesus com seu exemplo amoroso e ele nos lembra que Deus não está necessariamente onde a gente acha que vai encontrá-lo, né? Jesus, para os seus apóstolos, ele fala muito da questão do fermento dos fariseus, né? Para que esses seus amigos, então, que o seguiam, não deixassem crescer em si o culto às práticas exteriores, às coisas mundanas, porque Deus não habita ali, né? Deus não habita nas aparências, Deus não habita na política, mas sim na fraternidade. Ele não está nos excessos, mas na simplicidade, no amor, na fraternidade, na solidariedade e na caridade. Então, isso é um alerta para cada um de nós, né? A gente valoriza muito o que é externo, o que é visível, o que a gente pode tocar, o que a gente pode sentir de imediato, né? E a gente se esquece que muitas vezes os sinais estão aqui por dentro de nós, né? Nessa sensação de paz quando o mundo ao redor está caótico, né? É porque Deus está ali segurando a nossa mão, Deus está nos sustentando. Então, a gente não precisa de provas para acreditar que Deus está conosco. E aí Jesus nos ensina algo muito mais profundo do que provas imediatas, do que sinais exteriores. Ele nos ensina a intimidade. Jesus passou por aqui e ele não perdeu em momento algum essa conexão com o Pai, né? E a intimidade que ele teve com Deus e que ele tem com Deus é a intimidade que ele deseja que a gente também tenha. E muitas vezes a gente precisa reconhecer, através dos exemplos de Jesus, esse caminho que vai nos levar a nos conectarmos de uma forma mais íntima, então, com esse nosso Pai. Porque essa intimidade, ela não depende dos sinais externos, ela não depende de efeitos imediatos, ela não depende nem do afastamento da dor, porque o afastamento da dor, ele acontece de uma outra forma. A dor continua existindo, mas a gente aprende a lidar com ela. E aí essa intimidade com o nosso Pai, ela é construída no silêncio,
na oração, nos estudos, na confiança de que Deus está conosco e que Ele prepara o melhor para o nosso caminho, mesmo quando a gente sente que nada vai dar certo, mesmo quando tudo fica muito difícil, Deus está ali nos sustentando. E Jesus, ele passou por diversas dificuldades, né, na sua passagem aqui na Terra, mas ele nunca duvidou da presença do Pai. Mesmo naqueles momentos mais difíceis em que ele estava sendo julgado, em que ele estava sendo crucificado. Então, para a gente, que muitas vezes a gente precisa atravessar tempestades da vida, essa intimidade com Deus, ela acaba sendo o nosso refúgio, o nosso colo de mãe, né? Porque Deus é pai, Deus é mãe, e a gente não precisa desses sinais grandiosos, então, para saber que Ele está ao nosso lado, e a todo tempo Ele derrama o seu amor sobre nós. E Jesus veio nos mostrar, então, essa presença amiga de um Deus amoroso, um Deus que é Pai, um Deus que nos acolhe por inteiro, com todos os nossos defeitos e imperfeições. E Jesus foi enviado justamente para suavizar essas nossas lágrimas, esses nossos medos, e ficar ao nosso lado a cada momento de angústia, a cada momento de tristeza, e nos ensinar como que a gente verdadeiramente então se volta para esse Pai com a sinceridade que a gente precisa ter nos nossos sentimentos. E muitas vezes a gente não valoriza essa presença de Deus como a gente deveria. Muitas vezes a gente sequer percebe a presença de Deus, né? Principalmente quando a gente está tomado por essas frustrações, por essas angústias, que são muitas vezes vinculadas a questões mundanas. E a gente quer sempre mais, a gente quer sempre bênçãos materiais, a gente quer curas imediatas, quando na verdade tudo é um processo de aprendizado, né? As soluções, elas não vão vir de forma rápida para a gente, mas a gente vai ter a todo momento o amparo de Deus, e Deus nos ampara sempre na medida certa, né? É aquela medida suficiente que a gente precisa para então atravessar as tempestades. E a presença de Deus é o nosso maior presente. De fato, né? É aquilo de mais sagrado que a gente poderia receber ao longo dessa nossa experiência aqui na Terra. E é essa presença que nos sustenta nos momentos de dor, que nos dá força para continuar e para sustentar também a nossa fé, e nos oferece também a certeza que mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das maiores dificuldades, a gente não está sozinho. Então, para a gente que está atravessando alguns desertos, né, vocês que estão em casa, estão passando por momentos difíceis, momentos de dor, momentos de doença física, de doença espiritual, momentos do luto, que a gente se lembre sempre que a presença de Deus, ela é suficiente, ela é o remédio para curar todas as nossas feridas, mesmo quando as circunstâncias parecem insuportáveis. Mesmo quando a gente está diante de um momento que a gente acha que vai ter que desistir, Deus nos dá a mão. E aí, através desse amparo amoroso, a gente consegue se erguer novamente. E aí também tem o outro lado, né, gente? Muitas vezes a gente utiliza o nome de Deus para sustentar as nossas próprias ideias, as nossas próprias convicções. E aí a gente está trabalhando também com o nosso orgulho, né? Eu não abro mão do que eu penso, eu não abro mão do que eu acredito, e muitas vezes Deus não habita onde o orgulho está. Então, o orgulho é um dos maiores obstáculos para essa presença divina na nossa vida. E não é só a presença, é para que a gente perceba Deus, né, em cada coisa. Então, quando a gente está cheio de si, quando a gente está cheio das nossas convicções, cheio das nossas verdades, a gente acaba não deixando espaço para Deus. A gente não deixa espaço para que a espiritualidade também possa nos ajudar a nos conectarmos com Ele. Porque Deus, ele não habita em corações endurecidos, em corações egoístas, em corações mundanos, porque esses corações não são capazes de perceber Deus, né? Mas Deus está sempre no coração humilde, no coração puro, no coração bondoso. E muitas vezes é o sofrimento pelo qual a gente passa, são esses momentos de dor que acontecem na nossa vida que nos ensinam, então, uma das características principais para a nossa evolução, que é a humildade. A humildade, ela nos lembra da nossa fragilidade e nos leva, através dessas fragilidades e desse sentimento de que estamos, né, necessitados de algo maior, de uma inteligência suprema que nos guie, que nos leva então a reencontrar Deus.
E quando a gente reconhece essa nossa fraqueza, essa nossa fragilidade, a gente consegue então firmar essa conexão de um amor incondicional, porque o amor do Pai é assim, né? E ele vem então habitar em nós novamente e nos consola em todas as nossas dores. Então a gente precisa repensar onde que a gente tem buscado a presença de Deus, né? Porque Deus ele não está limitado a um prédio, a um templo, a um ritual, mas ele habita verdadeiramente então na adoração sincera, essa adoração que vem do coração. E muitas vezes a adoração pode parecer difícil, né? Como que a gente vai adorar Deus em meio ao sofrimento, em meio a um momento de perda de uma pessoa que a gente ama tanto, em meio à dor, né? Mas é justamente nesses momentos em que a adoração ela se torna ainda mais poderosa, porque quando a gente adora Deus diante da nossa dor, diante do nosso sofrimento, a gente está ali declarando então a nossa confiança nesse Pai amoroso, né? A confiança de que Ele está ali, que Ele está ao nosso lado nos guiando, mesmo quando a gente não entende nada do que está acontecendo. Então, essa conexão com Deus acaba nos aproximando desse Pai amoroso. E a adoração, muitos pensam que a adoração está só na prece, no louvor, mas não, a adoração é tudo que a gente faz em nome de Deus, tudo que a gente faz sentindo essa presença do Pai amado na nossa vida. Então a caridade, os pequenos gestos de amor direcionados ao próximo, a gratidão pelas experiências que a gente vive aqui na Terra, né, que Deus nos permite viver, tudo isso é adoração. E Jesus, quando passou por aqui, ele passou em adoração plena pelo Pai, né? Ele deixou toda a sua glória, toda a sua riqueza, os tesouros que ele tinha, os tesouros, né, para escolher a humildade, para escolher o sacrifício, para escolher o amor incondicional. Então, ele não veio para ser servido, ele não veio para ser rei, ele veio para servir. Ele veio para servir ao seu Deus. E aí ele não buscou riquezas, não buscou poder, ele não era o Senhor dos exércitos, mas ele entregou tudo por amor a nós. Então a sua batalha era uma batalha interna. Ele nos ensinava a olhar para dentro e a melhorar e a combater aquilo de ruim que ainda existia em nós. E Jesus entende, então, quando a gente passa pelos momentos de dor, pelos momentos de dificuldade, porque ele também, na condição de humano, ele também sofreu. Então ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe o que é ser humilhado, o que é ser ferido, mas ele escolheu passar por tudo isso para nos mostrar que a gente não está sozinho em nosso sofrimento. E a presença de Deus na vida de Jesus nunca foi colocada em xeque, porque ele sabia dessa presença real, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Então que a gente aprenda com essa lição e não coloque em xeque a presença de Deus em nossas vidas, porque ele está ali a nos sustentar de uma forma real, de uma forma transformadora, e muitas vezes a gente só não sabe onde encontrá-lo, a gente só não percebe essa presença constante na nossa vida, porque Deus ele não está nas aparências, ele não está nos pedidos exteriores que a gente tanto faz, nas riquezas materiais, mas ele está assim nessa intimidade, nessa adoração junto com a caridade, na humildade e no serviço. Então ele não nos abandona. Nos momentos mais difíceis ele está ali, ele não exige a nossa perfeição, ele não quer que a gente seja a pessoa perfeita, sem falhas, sem tropeços, ele quer apenas que a gente se dedique para cada vez mais dar um pouquinho além do que a gente é capaz de dar. E aí ele pede então esse nosso coração sincero, essa nossa conexão disposta a buscar na simplicidade, na verdade, na caridade a sua presença. Então, que a gente possa sair do Evangelho de hoje com essa certeza de que a presença de Deus na nossa vida é permanente, é sustentada pelo amor que Ele sente por nós, mesmo quando a gente tem essa dificuldade, então, de perceber, né, justamente nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade. E que a gente possa buscar cada vez mais essa intimidade com o nosso Pai, adorar esse nosso Pai nas nossas ações, no nosso serviço junto com Jesus e na humildade, né, para que a gente possa então abrir o nosso coração, abrir espaço dentro de nós e receber esse amor que o Pai nos dedica a cada instante, a toda hora.
Então, eu espero que essa lição tenha ficado com vocês aí no coração de vocês, para que a gente possa atravessar aí essa nossa caminhada evolutiva com esse pensamento, com essa certeza da presença de Deus. E eu trouxe aqui para o final do nosso evangelho uma prece muito bonita, que é a prece de Cáritas, que é conhecida bastante, né, no mundo espírita. Eu espero que essa prece traga, então, essa paz que a gente precisa para suportar os momentos difíceis e também para vivenciar as alegrias que a vida nos traz. Então, vamos fechar os nossos olhos e ouvir, então, essa prece tão bonita, e que a espiritualidade da Casa da Caridade Inácio Daniel possa permanecer conosco nos dias que se seguem. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja, e que todos vocês tenham uma semana muito feliz e de paz, com a presença, então, do nosso Pai amado, hoje e sempre. Um beijo, a gente se vê no próximo domingo.